Bom dia, nós vamos resolver o problema. Calcule as tensões de fricção nos pontos A e B. Bom, então aqui a gente tem uma estrutura e essa estrutura ela tem uma forma geométrica que é uma forma complexa, aqui com algumas seções vazadas. Nós temos um carregamento composto por duas forças de 750 newtons e nós temos duas forças, F1 e F2, que são forças que estão aplicadas nos suportes, ou seja, são forças de reação. A gente pode até chamar esse ponto aqui de ponto 1 e esse outro ponto de ponto 2. E a gente precisa calcular as tensões nos pontos A e B. Então aqui a gente tem um corte de uma seção AA. Esse corte está representado aqui à direita da estrutura também. Então, quando a gente faz o corte, aparecem dois retângulos, que são exatamente o resultado dos cortes nessas duas partes da estrutura, uma parte aqui superior e uma parte inferior. Num primeiro momento, quando a gente olha uma estrutura desse tipo, a gente pode até se assustar devido ao fato da geometria dela ser uma geometria complexa. Mas, se a gente analisar as equações que são necessárias para a gente resolver o problema, ou seja, para a gente calcular as tensões nos pontos A e B, a gente se acalma um pouco. Por quê? Se a gente precisar calcular, como é o caso, a tensão no ponto A, a gente vai calcular essa tensão através da equação momento fletor agindo no corte, na seção AA, vezes o YA, que é a distância do ponto A até o eixo neutro da seção, dividido pelo momento de inércia. E a tensão σb, ela vai ser igual ao mesmo momento fletor multiplicado pelo YB, que é a distância do ponto B até a superfície neutra, dividido pelo mesmo momento de inércia. Porque tanto o momento fletor quanto o momento de inércia são características da seção transversal. Não importa a complexidade da forma geométrica dela, tanto o momento fletor quanto o momento de inércia são características dessa seção específica. Então, a gente vai precisar calcular o momento fletor, o momento de inércia e os valores de YA e YB. Então, para isso, nós vamos traçar uma estratégia de solução. Então, primeiramente, a gente pode calcular o momento fletor. E a gente, calculando o momento fletor, a gente tem, então, a informação que é válida para o cálculo dos dois valores de tensão que a gente precisa calcular. Então, vamos colocar isso daqui com o número 1, significando que vai ser a primeira etapa para a gente resolver o nosso problema. A segunda etapa, a gente vai calcular o momento de inércia I. Esse momento de inércia também vai ser o mesmo, como a gente comentou agora há pouco, para os dois valores de tensão. Finalmente, a gente vai calcular os valores de YA e YB como a terceira fase do processo de solução. E aí a gente pode, então, calcular os valores das tensões σA e σB. Bom, estabelecida a estratégia, a gente vai agora fazer os cálculos. Primeiramente, vamos fazer a determinação do momento fletor M. Para isso, a gente vai precisar de um desenho auxiliar. Pronto, está aqui o nosso desenho auxiliar. E o que é esse desenho? A gente está olhando a estrutura a partir da lateral. Então, aqui a gente tem o corte AA, ele está indicado aqui. Note que quando a gente faz um corte, a gente pode identificar o momento fletor que está agindo naquela seção que nós cortamos. Então, a gente está indicando ele aqui como o momento M. Também é interessante observar que quando a gente faz o corte, a gente pode trabalhar ou com o lado direito do corte ou com o lado esquerdo do corte. O resultado vai ser o mesmo para esse momento M. Mas no nosso caso aqui, a gente tem menos complexidade se a gente trabalhar com o lado esquerdo, porque tem apenas uma força, que é essa força F1, que está agindo. Se a gente olha o lado direito, a gente tem as duas forças de 750 newton e também a força F2. Então, a gente teria mais trabalho, daria um pouco mais de trabalho, não seria mais difícil, mas daria mais trabalho para a gente fazer os cálculos. Então, vamos trabalhar com o lado esquerdo.
Quando a gente olha o diagrama aqui, a gente vê que a gente ainda não poderia calcular esse momento n fazendo as equações de equilíbrio aqui, porque a gente tem duas incógnitas nesse diagrama. O momento n, que é o que a gente precisa calcular, o momento fletor, mas nós também temos como incógnita essa força F1. E a força F1 é uma força de reação que aparece aqui nos apoios. Então, a gente precisa primeiramente calcular essa força F1 para poder, em seguida, calcular o momento. E para calcular essa força F1, a gente vai precisar de um desenho auxiliar, um outro desenho auxiliar. E pronto, está aqui o nosso outro desenho auxiliar. Nesse desenho auxiliar, a gente fez um desenho esquemático da estrutura. E nós colocamos as duas forças F1 e F2, que são as forças de reação, e as forças de 750 newtons, que são o carregamento. E aqui agora a gente pode calcular o valor dessas forças F1 e F2 aplicando as equações de equilíbrio. E é o que a gente vai fazer. Então vamos aplicar a primeira equação de equilíbrio. Somatório das forças na direção y é igual a zero. Se a gente definir o sentido positivo para o y como sendo para cima, então F1 vai ser positivo, porque ela está para cima. Essa primeira força de 750 newtons vai ser negativa. A segunda força de 750 newtons também vai ser negativa. E a força F2 vai ser positiva. Então, para o equilíbrio, isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Então, a gente pode simplificar essa equação escrevendo da seguinte forma. F1 mais F2 é igual a, quando a gente somar aqui 750 com 750 vai dar menos 1500. A gente coloca para o outro lado, vai ficar positivo, 1500. Então, essa é a primeira equação. Então, tem duas incógnitas, ainda não dá para a gente resolver. Então, vamos escrever a somatória dos momentos. Vamos fazer esses momentos em torno do ponto 1, que é esse ponto aqui à esquerda. Vamos indicar aqui o ponto 1. Então, a força F1 não causa momento em torno do ponto 1, porque não tem braço de alavanca em relação ao ponto 1. Já essa primeira força de 750 newtons, sim. E ela tem braço de alavanca de 375 milímetros em relação ao ponto 1. Se a gente imaginar essa estrutura girando apenas sob o efeito dessa força de 750 newtons em torno do ponto 1, ela giraria no sentido horário. Então, ela causa um momento no sentido horário. E aí, se a gente colocar uma convenção de que o sentido anti-horário é o sentido positivo, veja que isso aqui é uma convenção. A gente poderia também estabelecer como sentido positivo o sentido horário. Não teria nenhum problema, o resultado seria o mesmo. Mas se essa aqui for a convenção, então esse momento causado pela força de 750 newtons vai ser negativo. Então vamos escrever aqui menos 750 vezes o braço de alavanca, que é 375 milímetros, transformando para metro, 0,375 metros. A força, outra força de 750 newtons também causa um momento negativo. Menos 750 vezes o braço de alavanca, que é 375 milímetros mais 125 milímetros, que é igual a 500 milímetros ou 0,500 metros. E o momento causado pela força F2, se a gente imagina a estrutura girando apenas sob a ação da força F2 em torno do ponto 1, vai ser F2 vezes o braço de alavanca, que é a soma desses valores aqui, que dá 875 milímetros, ou 0,875 metros. Então, como vai ser positivo, a gente coloca mais F2 vezes 0,875. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, vamos colocar, já que não tem espaço aqui, vamos colocar aqui do outro lado. Então, isso tem que ser igual a zero, essa soma. Bom, como a gente tem apenas uma incógnita nessa equação, a gente pode então calcular ela a partir dessa mesma equação. Então, se a gente isola o F2, vamos fazer aqui do lado esquerdo. Se a gente isola o F2, a gente passa esses dois termos negativos para o outro lado, eles vão ficar positivos. Como 750 aparece nos dois, a gente pode fazer 750 vezes
0,375 mais 0,500, que vai dar 0,875. E o que está dividindo, o que está multiplicando aqui pelo F2 é 0,875 também. Então a gente passa dividindo para o outro lado. Então a gente vê que a gente pode agora simplificar esses valores para calcular o F2, igual a 750 newtons. Usando agora novamente a primeira equação, que foi a somatória das forças na direção y, a gente pode fazer o cálculo do F1. F1 é igual a 1500 menos F2, ou seja, 1500 menos 750, que vai dar 750. Então, tanto F1 quanto F2 valem 750 newtons. Note que se você tem já se sente bastante à vontade com relação a analisar esses diagramas de corpo livre, nem seria necessário você fazer esse cálculo usando as equações. Você poderia deduzir que essas duas forças são iguais. Por quê? Porque a gente tem duas forças de 750 newtons aplicadas simetricamente na estrutura. Isso quer dizer, então, que F1 vai ser igual a F2. E se a somatória das forças é 1500, 750 vezes 2 é 1500 newtons, então isso quer dizer que, já que F1 e F2 vão ser iguais por causa da simetria, então cada uma delas vai valer a metade de 1500, que é 750 newtons. Agora, sempre é bom a gente fazer esses cálculos, até para a gente treinar realmente a aplicação dessas condições de equilíbrio. Bom, agora que a gente já sabe o valor de F1, a gente pode voltar para o nosso desenho auxiliar inicial para calcular o momento M. Então, para isso, a gente vai fazer agora a somatória dos momentos em torno do corte AA. Então, vamos indicar isso da seguinte maneira. A gente vai fazer a somatória dos momentos em torno do corte AA. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, a força F1 vai fazer um momento horário. Se a gente imagina a estrutura girando em torno do ponto de corte, apenas sob a ação da força F1, a estrutura giraria no sentido horário. Então, o momento causado pela força F1 seria, de acordo com a convenção que a gente está usando, negativo. Então, menos F1 vezes 0,250 metros, que é igual a 250 milímetros. Como a gente sabe que o F1 é 750 já, a gente pode colocar então 750 vezes 0,250. E esse momento M, ele está desenhado aqui no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, de acordo com a nossa convenção. Então a gente pode colocar mais M igual a zero, porque não tem mais nenhum outro momento atuando. Então a gente pode calcular o momento M como sendo 750 vezes 0,250. Quando você faz esse cálculo na sua calculadora, você obtém o valor de 187,5 newton vezes metro. Então, a gente tem esse valor aqui do momento fletor. Então, a gente cumpriu com a primeira etapa da nossa estratégia de cálculo, que é a determinação do momento fletor. Vamos agora para a segunda etapa, que é o cálculo do momento de inércia I. Então, para a gente calcular o momento de inércia I, a gente vai ter que olhar com atenção essa seção transversal, a geometria dessa seção transversal. Então, a gente tem aqui o desenho que mostra o corte AA e que mostra essa geometria. Então, a gente nota que a gente tem dois retângulos aqui, quando a gente faz o corte. Esse primeiro retângulo, ele é devido à interseção do plano de corte com essa região inclinada da peça. E esse segundo retângulo aqui de baixo, ele é a interseção da parte horizontal da peça com o plano de corte. Então, a gente tem dois retângulos. Basta, então, para a gente calcular o momento de inércia total dessa seção, a gente calcular o momento de inércia desse retângulo e somar com o momento de inércia desse outro retângulo. Para isso, a gente teria que usar o teorema dos eixos paralelos, porque nenhum dos dois passa pelo centro de gravidade dessa seção. E a gente nota uma coisa interessante. Esses dois retângulos têm as mesmas dimensões, exatamente as mesmas dimensões.
Isso quer dizer que o centro de gravidade dessa seção está exatamente aqui no meio, por causa da simetria, tanto na direção vertical quanto na direção horizontal. Então, como o centro desses retângulos não passa pelo centro de gravidade da seção, quando a gente fosse calcular o momento de inércia deles, porque o momento de inércia, para ser usado aqui nessas equações, é sempre em relação ao centro de gravidade da seção, a gente teria que usar o teorema dos eixos paralelos. Mas nesse caso, tem uma forma mais simples da gente fazer esse cálculo. E, para entender ela direitinho, a gente vai precisar de um terceiro desenho auxiliar. E esse desenho auxiliar, ele está colocado aqui embaixo. Então, o que acontece? Nesse desenho auxiliar, a gente tem aqui os dois retângulos que são resultados do processo de corte naquele plano A, o corte da estrutura no plano A. Então, é o momento de inércia desses dois retângulos que a gente precisa calcular. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer um raciocínio que é o seguinte. A gente pode obter a área desses dois retângulos fazendo o seguinte, pegando um retângulo maior, que passa aqui pelos limites dos dois retângulos, e subtraindo um retângulo menor, que é exatamente esse retângulo aqui que separa os dois. Então, se essa operação, para a gente definir essa área dos dois retângulos, pode ser feita através do cálculo da área desse retângulo maior menos a área desse retângulo menor, vai dar exatamente essas duas áreas. Então, isso funciona também para o momento de inércia. Então, a gente pode fazer o cálculo chamando o momento de inércia desse retângulo maior de IN maiúsculo, o momento de inércia desse retângulo menor de IN minúsculo, e a gente pode subtrair os dois. O resultado desse processo de subtração vai ser o momento de inércia I, que a gente precisa calcular. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, o momento de inércia I ele vai ser igual ao momento de inércia do retângulo maior, que a gente pode aplicar a equação 1 sobre 12, vezes a base vezes a altura ao cubo. A base é 100 milímetros, ou seja, é 0,1 metro. A altura é 125 milímetros, ou seja, é 0,125 metros ao cubo, menos o momento de inércia do retângulo menor, que é 1 sobre 12, vezes a base, que é a mesma base, é 0,1 metro, multiplicado pela altura, que agora é diferente, é 0,075 metros, que equivale a 75 milímetros, elevado ao cubo. Quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora, você obtém aproximadamente o valor de 1,28 vezes 10 a menos 5 metro a quarta. Então, essa unidade vai ser metro a quarta, porque a gente fez a conversão de unidades aqui, de tal maneira que a gente pudesse trabalhar no SI. Então, nós calculamos o momento de inércia. Então, a gente fez a segunda etapa do nosso cálculo das tensões. Agora, falta apenas a gente calcular os valores de YA e de YB. E para isso, a gente vai usar um outro desenho auxiliar. E pronto, está aqui o nosso outro desenho auxiliar. A gente tem que calcular agora o valor do YA e do YB. A gente já comentou agora há pouco que devido à simetria dessa seção, ou seja, esses dois retângulos serem iguais, o centro de gravidade da seção está exatamente aqui no meio, entre esses dois retângulos. Então, esse aqui é o centro de gravidade da seção. A gente pode, então, calcular o YA através da determinação dessa distância, que nada mais é do que a metade de 125 milímetros. Então, como o YA ele é a metade de 125 milímetros, a gente pode calcular ele em metros já, fazendo 0,125 dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 0,0625 metros. Então, esse é o valor do YA. Para a gente calcular o YB, a gente vai ter exatamente essa dimensão mostrada aqui na figura.
que nada mais é do que a metade da altura desse retângulo menor. Então, a gente pode escrever YB vai ser igual a 75 milímetros dividido por 2, ou seja, 0,075 metros dividido por 2, que vai ser igual a 0,0375 metros. Pronto. Então, agora a gente já tem tanto o YA quanto o YB. Então, a gente pode finalmente calcular as tensões σA e σB. Então, vai ser o que a gente vai fazer agora. Então, o σA, a gente vai usar o valor do momento fletor, que a gente calculou, como sendo 187,5 newton vezes metro. Então, vamos colocar aqui 187,5 multiplicado pelo YA, que é 0,0625, dividido pelo momento de inércia I, que é 1,28 vezes 10 a menos 5. Então, quando você faz esse cálculo usando a sua calculadora científica, você obtém o valor de aproximadamente 9,16 vezes 10 a quinta Pascal, já que a gente está usando as unidades do SI. Se a gente usa os múltiplos, a gente pode escrever também que isso daqui é igual a 0,916 megapascal. Então, esse é o valor da tensão no ponto A. O valor da tensão no ponto B, a gente vai calcular, então, de uma maneira similar. Momento N, que é o momento fletor, é o mesmo valor, vezes a distância YB, que é 0,0375 metros, dividido pelo momento de inércia, que é 1,28 vezes 10 a menos 5. Então, quando você faz esse cálculo, usando a sua calculadora, você obtém o valor de aproximadamente 5,49 vezes 10 a quinta Pascal. Se a gente usa os múltiplos para escrever isso, a gente vai usar o valor 0,549 megapascal. Então, esse é o valor da tensão no ponto B. Note que o valor da tensão no ponto A é maior do que o valor da tensão no ponto B. Isso faz sentido, porque o ponto A está mais afastado da superfície neutra do que o ponto B. Então, o valor do YA faz com que o valor do YA maior do que o YB faz com que o valor de tensão no ponto A seja maior do que o valor de tensão no ponto B. Bom, essa foi a solução desse exercício. E nesse exercício a gente pôde aprender bastante coisa interessante. Primeiro, a gente não deve ter receio quando a gente tem uma estrutura com uma geometria um pouco mais complexa para calcular as tensões de flexão, porque essas tensões dependem do momento fletor e do momento de inércia e dos valores de Y. Então, basta que a gente calcule esses valores. Talvez, dependendo da complexidade da estrutura, que seja mais complexo seja calcular esse momento de inércia. Mas, se você tiver uma estrutura muito complexa, você pode usar programas de CAD para fazer o desenho da seção transversal e depois fazer o cálculo do momento de inércia. E depois escrever as equações de equilíbrio para calcular tanto as reações quanto o momento fletor. Ter um cuidado, bastante atenção para calcular o momento de inércia da seção transversal e, finalmente, calcular as tensões. Então, foi esse o processo. Eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!